Existem histórias que atravessam gerações, relatos sussurrados ao pé do ouvido, lendas contadas em volta da fogueira e experiências tão estranhas que desafiam qualquer explicação. Aqui você irá conhecer algum desses causos, histórias de arrepiar a espinha e mexer com a sua imaginação. Mas antes da gente começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todos os dias da semana tem relato novo que vai fazer você olhar 2 vezes para a janela antes de dormir. Preparado? Então apaga as luzes e vem comigo. A menina do poço. Eu nasci e cresci na fazenda onde os meus pais trabalhavam como caseiros praticamente a vida toda. Claro que crescendo em um lugar como esse, a gente passa a infância ouvindo várias histórias dos mais velhos sobre as coisas que acontecem na roça. Lembro de me sentar com os meus pais um dia e passar horas ouvindo muitos causos que aconteceram por essas bandas daqui. Mas o que eu quero contar hoje aconteceu comigo. E fui a única a vivenciar toda aquela terrível experiência. Era mais um dia como qualquer outro. Íamos para a escola pela manhã e quando voltávamos, almoçávamos e tínhamos o restante da tarde livre para fazer o que quiséssemos. O meu irmão mais velho era o mais próximo do meu pai, então na maioria das vezes estava sempre ao seu redor, ajudando com alguma coisa. Já eu preferia estar sempre me aventurando e andando por cada canto daquele enorme pedaço de terra. Tínhamos liberdade naquela época e, claro, aproveitávamos também que os nossos pais, na maioria das vezes, estavam sempre ocupados para nos afastarmos um pouco e sumirmos por algumas horas. Sendo assim, isso era uma coisa rotineira naqueles tempos. Era meio da tarde, o sol ainda batia forte na cabeça, e lembro de ter me afastado apenas andando e jogando pedras ao vento na grande mata que cercava parte da casa principal. Foi então que eu cheguei na antiga casa, que já era só ruínas. Eu já tinha estado ali inúmeras outras vezes, então não havia nada que eu ainda não tivesse visto, mas ainda assim havia um bom balanço em uma enorme árvore e depois de me balançar por algum tempo, eu cansei e segui até um antigo poço que ficava ao lado daquela antiga propriedade. Eu já havia brincado ali por algumas outras vezes e parecia seguro para mim. O poço estava coberto por algumas madeiras que também estavam cobertas por muitas folhas. Ele era um pouco alto, então tive que me apoiar de costas e fazer força com os braços para poder subir. Lembro de ter sentado em sua lateral e foi assim que fiquei ali por alguns minutos. Mas com aquela tranquilidade começou a me dar um tremendo sono e foi então que me deitei, apenas para esticar o corpo, mas assim que eu coloquei o meu peso sobre aquelas madeiras, elas deram uma leve afundada e também uma pequena estalada. E antes que eu pudesse me levantar para sair, eu estava caindo em direção ao fundo daquele maldito poço. Lembro exatamente do atrito dos meus pés e também da minha cabeça contra a parede, e que me fez cair lentamente até chegar ao chão. Fiquei ali parada por alguns minutos tentando me manter acordada, mas por fim eu apaguei. Eu não sei dizer ao certo por quanto tempo eu fiquei inconsciente, mas acredito que não tenha sido muito, já que a luz forte do sol ainda batia em seu interior. Eu estava com muita dor a essa altura e com muitos cortes e ralados ao longo dos braços e pernas, mas mesmo assim, eu sabia que tinha que sair dali a qualquer custo. Eu estava muito distante de todos,
e ali talvez fosse o último lugar onde poderiam me procurar. Eu gritei por socorro, mas como era de se esperar, ninguém apareceu. Eu fiquei ali sentada por algum tempo e agora, com um pouco de medo, eu comecei a chorar. Foi então que claramente ouvi a voz de uma menina vindo logo acima de mim. Eu não consegui vê-la perfeitamente, pois os raios do sol atrapalhavam a minha visão quando eu olhava para cima, mas era uma menina. A primeira coisa que ela disse foi para eu não me preocupar, e de certa forma, realmente ela acabou me acalmando. Em seguida, falou para eu me apoiar nas pedras que estavam mais para fora da parede do poço, e sem hesitar, eu estiquei as minhas mãos e agarrei na primeira pedra que eu consegui alcançar, e em seguida apoiei os meus pés em outra, e assim eu fui subindo. Quando eu cheguei na metade do poço, ela disse mais uma vez: "Você está indo muito bem, continue, já está quase fora daí." E foi exatamente o que eu fiz. Eu continuei a escalada, e finalmente eu cheguei no topo e consegui sair daquele poço. Assim que me atirei para fora, logo me levantei e bati todo o pó e sujeira da minha roupa. Enquanto isso eu olhava para o meu redor, mas não vi a menina que tinha me ajudado. Eu fui até as ruínas da casa, verifiquei atrás de algumas árvores, mas nada, nem sinal ou qualquer vestígio de que ela tivesse estado ali antes. Chamei por ela por algumas vezes, mas nada. Eu não vou mentir, eu fiquei muito assustada e saí correndo indo em direção à minha casa. Assim que cheguei, a minha mãe viu o meu estado e ficou muito preocupada, mas consegui acalmá-la dizendo que já me sentia bem. Claro, assim que contei como eu havia conseguido sair do poço, ela, por incrível que pareça, acreditou em mim, pois, segundo ela, outros empregados da fazenda ao longo dos anos já tinham se deparado com aquela garota em outras circunstâncias. Ninguém sabia nada sobre ela ou por que o espírito dela permanecia por ali. Mas até hoje eu sou muito grata a ela por ter me ajudado e não ter me deixado simplesmente sozinha dentro daquele maldito poço. Esse é o meu relato, espero que gostem. Fiquem com Deus. A última comunicação. Boa noite a todos. Este relato, na verdade, não aconteceu comigo, mas com um amigo e colega de trabalho do meu avô. Ele sempre nos contava essa história, para mim e para os meus irmãos, para dizer a verdade, pois dizia que ela foi muito polêmica e famosa em sua época e, acima de tudo, ela é real. O meu avô dedicou a sua vida inteira à profissão de caminhoneiro nos Estados Unidos. Ele amava esse trabalho e passava boa parte do seu tempo viajando. Ele também tinha muitos amigos e colegas. A história começa com um desses amigos, que estava na estrada estadual 9, no Novo México. Ele estava dirigindo seu caminhão numa tarde comum. Naquela época, o meu avô também estava fazendo uma viagem em seu caminhão, mas para a Califórnia. Eles tinham o costume de se comunicarem pelo rádio durante as viagens, algo que era bem comum entre os caminhoneiros, pois os mantinha entretidos e ajudava a aliviar a solidão. O meu avô estava acompanhado de um colega no banco do passageiro, mas o amigo do Novo México estava viajando sozinho nesse dia. Eles conversavam e brincavam pelo rádio. Já eram cerca de umas 8 horas da noite e a escuridão começou a tomar conta do caminho. Foi quando, de repente, o amigo disse que estava vendo algo estranho ao longe no horizonte, bem no meio das montanhas. Curioso, o meu avô perguntou o que ele queria dizer com aquilo. O amigo, por sua vez, explicou que via luzes coloridas no céu que pareciam estar se aproximando, mas que ele não conseguia identificar o que era de fato.
O meu avô e o seu copiloto brincaram dizendo que os alienígenas finalmente haviam vindo buscá-lo. Na hora todos riram, mas logo o rádio ficou em silêncio. Preocupado, o meu avô perguntou se o amigo ainda estava na linha e se estava tudo bem. Foi quando, de repente, a voz dele começou a surgir novamente com muito ruído e interferência. Ele parecia querer dizer alguma coisa, mas as palavras se perdiam no som estático do rádio. A situação ficou mais tensa quando, de repente, o que se ouviu foi um grito aterrorizante do outro lado, seguido por pedidos de ajuda. Depois disso, a comunicação se perdeu por completo. O meu avô tentou desesperadamente entrar em contato novamente, mas foi inútil. O homem que viajava com ele imediatamente ligou para a polícia e relatou o ocorrido, embora não soubesse dizer exatamente onde o amigo estava. Foram dias de busca, mas não havia nenhum sinal do caminhoneiro ou do seu veículo. A polícia vasculhou toda a estrada, até mesmo com auxílio de helicópteros, mas não encontraram nada. Enquanto isso, a família do homem desaparecido começava a perder as esperanças de encontrá-lo. Porém, em uma noite, a polícia recebeu uma ligação de uma família que estava viajando pela mesma estrada. Eles acabaram encontrando um homem desorientado que estava deitado à beira da estrada. Ele não falava, não tinha identificação e parecia estar em péssimas condições. Quando a polícia chegou ao local, identificaram que aquele homem se tratava do caminhoneiro desaparecido, no caso, o amigo do meu avô. Ele foi levado para a cidade onde reencontrou a sua família. No entanto, algo estava muito errado. Ele não dizia uma única palavra sequer. Ele não sabia quem era e tampouco reconhecia os seus parentes. Desde então, ele nunca mais falou. Ninguém jamais soube o que realmente aconteceu com ele, nem como ele desapareceu ou o que ele viveu durante aquele tempo. O seu estado indicava que ele havia passado por algo extremamente traumático, algo que o deixou sem fala e sem memória pelo resto da vida. A especulação na região era de que ele havia sido abduzido por alienígenas. Diziam que eles haviam feito experimentos com ele, tirando a sua memória e até mesmo a sua capacidade de falar para que ele não pudesse revelar nada do que havia acontecido. Essa teoria fazia ainda mais sentido por conta das luzes misteriosas que ele disse ter visto no céu antes de desaparecer. Haviam rumores de que a última comunicação dele pelo rádio havia sido gravada, mas a polícia nunca tornou isso público. Alegaram que era para evitar as especulações, mas, no entanto, muitas pessoas acreditam que as autoridades sabem exatamente o que de fato aconteceu, mas escondem isso, assim como fazem com os mistérios da Área 51. O meu avô contou que o homem, no caso o amigo dele, veio a falecer no ano de 2011, sem nunca ter recuperado a consciência plena ou até mesmo voltado a falar. Ele nunca mais pôde trabalhar e viveu o resto da sua vida com a ajuda dos seus irmãos. Essa é sem dúvida a história mais impressionante e misteriosa que eu já ouvi na vida. E eu só acredito nela porque foi o meu próprio avô que nos contou. Eu espero que todos tenham gostado desse relato. Um forte abraço a todos e muito obrigado pela atenção. O menino afogado. Eu nasci em uma pequena vila no Pantanal, próxima ao sul mato-grossense. Cresci cercado de lendas e histórias contadas, principalmente pelos meus avós sobre nossa vasta terra. Eu nunca tinha presenciado nada,
até completar os meus 17 anos aqui na minha região. Desde cedo, ouvimos a história do menino afogado, mas não vou mencionar o local em respeito à sua família. Segundo o que contava o meu avô, na época aconteceu uma tragédia terrível. O ano era 1977, foi um ano em que o menino morreu afogado. Ele e seus amigos brincavam nas margens desse rio que era conhecido por ser tranquilo, porém mais profundo que os demais e também um pouco afastado da nossa vida. Enquanto se divertiam, esse garoto acidentalmente tropeçou em um tronco e caiu na água, ficando totalmente submerso. Antes que qualquer uma das outras crianças pudesse reagir, eles ainda aguardaram alguns segundos esperando que ele ressurgisse, mas nada aconteceu. Não havia nenhum sinal dele. Muito assustados, eles correram de volta para a vila para buscar ajuda. Alguns homens locais, incluindo meu avô, foram mais rápido que podiam e assim que chegaram, mergulharam no lago procurando pelo menino. E depois de algum tempo procurando o menino pelo rio, esses homens ficaram apavorados com a cena que encontraram. O menino estava sentado em uma pedra bem no fundo do lago. Os seus braços estavam pendurados ao lado do corpo e o seu corpo balançava para frente e para trás com as correntes do rio. Os seus olhos estavam arregalados e a sua boca estava aberta, mas ele estava morto na água. A visão, sem dúvida, era perturbadora e causou arrepios na espinha dos homens que mergulharam para tentar salvá-lo. Todos ficaram profundamente perturbados, principalmente por ser uma maneira incomum de se afogar. Era como se o menino tivesse sentado calmamente na rocha e ficado ali esperando a sua morte chegar. Quando recuperaram o seu corpo, arrastaram-no para a margem do lago. Todos que viviam na vila ficaram tristes com a tragédia, mas após o funeral tentaram esquecer e deixar a estranha morte daquele menino para trás. Porém, tempos depois disso, rumores bizarros começaram a se espalhar pela área. Porém, no meio da noite, muitos moradores ouviam gritos e choros inexplicáveis vindos da direção do lago. A princípio, eles tentavam ignorar, dizendo que aqueles gritos eram causados pelos ventos que sopravam por entre as árvores altas. No entanto, com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a relatar experiências perturbadoras. Sempre que as pessoas passavam pelo lago durante a noite, sentiam algo se aproximando e tentando agarrar seus pés. Muitos acreditavam que o espírito do tal menino afogado espreitava sobre as águas escuras daquele lago. Diziam que à noite ele vinha à tona, frio, molhado e tremendo, com suas mãos geladas agarrando vítimas inocentes e tentando puxá-las para o seu túmulo aquático. De acordo com os mais velhos, devido à sua morte trágica e repentina, ele acabou ficando preso naquele lago e neste mundo por acidente. Pois a única maneira de encontrar a paz seria encontrar outra pessoa para ocupar o seu lugar no fundo daquele lago. Os anos se passaram e, como eu disse, eu cresci ouvindo não só essa história, mas muitas outras. Porém, com o tempo, elas caem no esquecimento e você simplesmente passa a não se importar muito mais. Porém, em um dia próximo aos anos 2000, já havia se passado muitos anos daquele acidente. Eu completava os meus 17 anos até então e tudo se repetiria. E claro, o que eu estou contando foi porque eu vi com os meus próprios olhos. O que antes era apenas uma história de terror contada na minha infância, havia se tornado realidade na minha juventude. Um pai estava passeando com seu filho e quando eles passaram por aquele lago assombrado, o menino pegou algumas pedras e ficou brincando, jogando-as na superfície da água, ficando assim para trás do seu pai. De repente, o menino deu um grito dizendo que algo estava segurando sua perna e o arrastando para dentro do lago.
O pai, que já tinha atravessado, se desespera ao ver seu filho afundando. Antes que ele conseguisse alcançar, eu estava próximo na outra ponta, cuidando dos meus irmãos mais novos. Quando eu ouvi o grito desesperado do pai, todos corremos para lá para ajudá-lo. E conforme nos aproximávamos, eu vi o pai subindo e descendo por várias vezes naquele lago. Eu pulei o mais rápido que eu pude para tentar ajudar. A essa altura, o desespero já tinha tomado conta de todos ali presentes. Me aproximei do pai do menino e juntos mergulhamos mais uma vez. Foi quando o achamos. Ele estava sentado em uma pedra no fundo do lago, de uma forma pacífica. Os seus braços estavam abertos, balançando suavemente para frente e para trás na corrente. Ajudei o homem a puxá-lo para a superfície e o arrastamos até a margem. O seu corpo estava muito pesado. Eu não me lembro de ter feito tanta força em toda a minha vida antes. Os seus olhos estavam arregalados, como se tivesse visto algo que me apavorou muito. O pai, com certeza, já tinha alguma experiência, pois logo começou a massagear seu peito e também fazer respiração boca a boca. Eu não pude fazer mais nada, a não ser ficar ali olhando para aquela cena avassaladora. Eu não sei dizer ao certo quantos minutos haviam se passado, mas o homem estava visivelmente cansado, e quando parecia que ele iria desistir, pois já tinha feito tudo o que podia, vimos o peito do filho subir e descer lentamente, e em seguida o menino começou a tossir toda a água dos pulmões. Ele estava vivo. Tudo isso aconteceu bem diante dos meus olhos. Eu vi aquele garoto sentado na pedra com seu corpo sem vida, como se alguém tivesse o colocado ali, assim como meu avô tinha me contado há muitos anos atrás. Quando aquele garoto se recuperou, ele disse que pôde sentir quando uma força invisível puxou para o fundo e depois tudo ficou em escuridão. Após esse último ocorrido, todos os pais da vila proibiram seus filhos de ficarem naquele lago. Hoje, ninguém mais se atreve a se aventurar lá perto, e todas as crianças da vila conhecem a história do menino afogado. Muitos até chegam a dizer que aquele garoto nunca encontrará a paz desejada, até conseguir reivindicar a vida de um outro pobre garoto para deixá-lo em seu lugar. Eu acredito piamente que aquilo ali não é garoto nenhum, e sim alguma entidade que está ali para trazer transtorno e sofrimento para todos nós que moramos naquele lugar. A foto e as velas. Esta é a minha história. Talvez você tenha ouvido outras histórias semelhantes à minha, muitas delas em cidades antigas, embora outras em cidades grandes. Hoje eu acredito que grande parte dessas histórias sejam reais, pois eu vivenciei algo sobrenatural quando eu tinha 9 anos de idade. Era chegada a época mais esperada do ano, as férias. Eu, sem dúvida, aguardava por isso o ano todo, para poder enfim ir para o interior e assim passar o mês todo no sítio dos meus avós. Não havia nada que me deixasse mais feliz do que estar com eles, os meus primos. E também não poderia deixar de falar do bolo de fubá cremoso que só a minha avó sabia fazer. O que eu irei contar a seguir aconteceu no ano de 1993. Nessa época, eu tinha apenas 9 anos de idade. Já se passaram 30 anos e eu ainda me lembro de tudo como se fosse hoje. Na esquina do sítio dos meus avós, a umas 4 quadras de distância, havia uma pequena venda. Acho que toda criança dessa época vai se lembrar de como era cheia de doces coloridos e aqueles baleiros que tirava todas as nossas moedas dos bolsos. Pois bem,
nós sempre íamos lá. Eu adorava comprar doce de leite e suspiros para comer. Naquela venda havia um casal de idosos muito simpáticos que nos tratavam muito bem todas as vezes que estávamos por ali e nos chamavam até pelo nome de tanto que íamos lá. Lembro-me muito bem daquele velhinho, dos seus olhos, dos seus cabelos prateados e até do seu sorriso sem dentes. Eu havia chegado já fazia uns 3 dias. Então, quando foi sábado, logo me bateu aquela vontade de comer aqueles abençoados doces. A minha prima estava ajudando a minha avó nos afazeres de casa, já o meu primo estava limpando o galinheiro com meu avô. Então, acabei indo sozinha. Na verdade, eu não via problemas nisso. Eu já tinha feito isso outras vezes, principalmente quando eu não estava com muita vontade de dividir minhas coisas. Assim que cheguei, tudo parecia normal, principalmente aquela camada de poeira em cima do balcão e na estufa de doces, que já era característico do lugar. Mas uma coisa realmente me chamou a atenção. Assim que terminei de escolher os meus doces, eu fui entregar o dinheiro para aquele velhinho e logo notei que atrás dele, em um pequeno balcão, tinha uma foto dele, o que a princípio não era estranho, mas haviam 3 velas acesas bem em frente a ela. Mas naquele momento, em minha inocência, eu não pensei em nada demais. Assim que eu fui pagá-lo, ele perguntou se eu poderia pegar o meu troco depois. É claro que não vi problema nenhum nisso, já que com certeza eu retornaria em breve. Então apenas peguei minhas coisas, agradeci e segui de volta para o sítio tranquilamente. Os dias foram passando e, se bem me lembro, uns 4 dias depois, foi a vez do meu primo de querer ir lá comprar umas besteiras. E eu, como não sou bobo nem nada, eu fui junto com ele. E foi nesse dia que eu levei o maior susto da minha vida. Assim que chegamos na venda, foi a sua esposa que nos atendeu. Uma senhora muito boazinha e de fala mansa. Atrás dela, logo reparei que ainda estava aquela foto do seu marido com as velas ainda acesas. Naquele momento, eu até pensei em perguntar do porquê da foto dele ainda estar ali com aquelas velas acesas. Mas por um minuto eu decidi não falar nada. Apenas comentei sobre o troco que ele tinha que me devolver. E quando eu disse isso, acho que quase matei aquela pobre senhora que com espanto se sentou em seu banquinho de madeira rapidamente, achando que fosse algum tipo de piada de mau gosto, acredito eu. E foi aí que ela me disse que não era possível ele ter me atendido na semana passada, já que o mesmo havia falecido há 3 meses. Eu me lembro bem de ter ficado mais surpresa do que assustada, e me dá arrepio só de lembrar. Eu nunca mais esqueci do semblante daquela senhora depois que ela havia me dito aquilo, pois dizia sempre sentir que ele estava ali com ela. No caminho de volta, meu primo me questionou se era verdade o que eu havia dito para aquela senhora, e eu respondi com a mais absoluta certeza que sim. Mas como aquilo era possível? Pois eu só ficava pensando comigo mesma: como os mortos podem nos atender? Eles podem fazer isso? Eu acredito que não. Bem, agora eu estou com os meus 40 anos de idade e posso dizer, sim, fantasmas existem. E o mais doido disso tudo é que às vezes eles ficam e continuam fazendo os mesmos deveres que fizeram quando estavam em vida. Eu vi a morte na estrada e ela levou o meu amigo. Boa noite, eu sou um grande fã do canal e estou sempre acompanhando seus vídeos. Eu espero que você possa compartilhar o meu relato com todos os seus seguidores. E antes de começar, eu gostaria de dizer que tudo que eu escrevo aqui reflete a mais pura verdade.
Eu entendo se algumas pessoas não acreditarem, mas é a minha obrigação dizer que eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu estou dizendo a verdade e quem não quiser acreditar está no seu direito. Bem, o meu nome é José Carlos, mas todos, até a minha família, me chamam de Zeca. Eu trabalhei como caminhoneiro por muitos anos, dirigindo meu caminhão desde os anos 80 até a minha aposentadoria em 2000. Mesmo tanto tempo afastado da minha profissão, eu ainda sinto falta das estradas e mesmo depois de largar o serviço, eu ainda faço questão de viajar com os meus filhos e com os meus netos. Durante todo esse tempo nas estradas, eu vivi incontáveis experiências, algumas mais aterrorizantes que as outras. Contudo, o relato que irei compartilhar com vocês é sem dúvida o mais trágico de todos. Meus amigos, eu ainda me lembro daquela noite do ano de 1995, como se fosse ontem. Eu estava na estrada com meu melhor amigo, que também era o meu colega de trabalho. Nós costumávamos viajar juntos, já que os trajetos que fazíamos eram longos e frequentemente durando dias. Ele dirigia enquanto eu descansava e vice-versa, e dessa forma conseguimos lidar com a exaustiva rotina de trabalhar na estrada. Naquela tarde, nós saímos da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e já estávamos rondando há quase 10 horas. O nosso destino final era Catanduva, que fica no interior de São Paulo, passando pela rodovia Cesário José de Castilho, a mais conhecida como SP-321. Eram por volta das 3 da madrugada. Eu estava dirigindo enquanto meu amigo conversava comigo para me ajudar a ficar acordado. O cansaço era enorme, porém as suas histórias me mantinham alerta. Foi quando de repente avistamos uma figura à beira da estrada. Era alguém caminhando na mesma direção que nós. Ao vermos aquilo, ficamos intrigados, pois não era comum encontrar pedestres em um lugar tão isolado àquela hora da noite. A pessoa estava completamente coberta por uma manta preta e não conseguimos distinguir se era um homem ou até mesmo uma mulher. O meu amigo sugeriu que parássemos para oferecer a carona e, apesar de relutar muito, eu acabei concordando com ele. Então eu reduzi a velocidade, aproximei o caminhão e, quando chegamos perto, vimos que a figura continuava caminhando, ignorando completamente a nossa presença. O meu amigo, por sua vez, abaixou a janela e perguntou se por acaso ela precisava de ajuda. No caso, ela ou ele, né? Mas a pessoa não respondeu, nem sequer olhou para a gente. Foi então que notamos que se tratava, na verdade, de uma mulher. Os seus cabelos eram longos, escapavam pela abertura frontal da manta, mas o seu rosto continuava completamente escondido. O meu amigo até insistiu novamente, oferecendo ajuda, porém, mais uma vez, não houve resposta. Frustrado, ele cometeu um erro terrível. Disse algo como: "Ah, então se vire sozinha, mulher maluca." Nesse instante, a mulher parou de andar e lentamente ela virou a cabeça na direção do meu amigo e o que vimos foi algo que jamais esqueceremos. Sob a manta não havia um rosto, mas uma caveira. Era um crânio vazio, sem olhos, sem carne. Era algo de doido. O grito do meu amigo ecoou pelo caminhão. Naquele momento eu fiquei paralisado por alguns segundos, incapaz de reagir. Quando finalmente eu recuperei o controle, eu acelerei o caminhão o mais rápido que pude, tentando deixar aquela visão horrenda para trás. Já o meu amigo continuava gritando, pois estava tomado pelo pavor, enquanto eu mal conseguia abrir a boca de tão apavorado que eu estava naquele momento.
Quando finalmente o dia amanheceu, chegamos ao nosso destino. Fizemos a entrega do carregamento e fomos para um hotel barato descansar. Nenhum de nós conseguia tirar da cabeça o que havia acontecido. O meu amigo chegou a ligar para sua esposa, mas decidiu não contar nada, até mesmo para não preocupá-la. Eu me lembro de que, ao se despedir dela, ele disse que mal podia esperar para voltar para casa e ficar com ela e com o filho. Na manhã seguinte, retomamos a estrada, sendo que dessa vez ele estava dirigindo, enquanto isso eu descansava no banco do passageiro. Tudo parecia tranquilo, até que de repente, um caminhão na pista oposta tentou ultrapassar um ônibus de forma imprudente. O resultado foi um acidente devastador. O impacto foi tão forte que meu amigo perdeu a vida instantaneamente. Eu milagrosamente sobrevivi, assim como o motorista do outro caminhão. O meu amigo, infelizmente, foi a única vítima fatal. Desesperado, eu gritei por ajuda até que os paramédicos chegaram, mas era tarde demais para salvá-lo. Enquanto isso, eu era atendido pela equipe de emergência. Foi então que algo chamou a atenção. Eu reconheci o local do acidente. Era exatamente o mesmo ponto onde na noite anterior havíamos visto aquela figura misteriosa. Naquele momento, eu consegui compreender o que havia acontecido. Aquela mulher não era apenas uma figura perdida na estrada. Ela, na verdade, era a própria morte que veio buscar o meu amigo. Esse pensamento me abalou profundamente. Eu apaguei dentro da ambulância e só me recuperei a consciência já no hospital. Eu não me lembro de como eu cheguei até lá. Eu demorei anos para superar essa tragédia. A dor de perder o meu melhor amigo me acompanhou por muito tempo. Apesar disso, eu ainda continuei trabalhando como caminhoneiro por mais 10 anos, pois esse era um trabalho que, além de me sustentar, também me dava muita satisfação. Bom, eu tenho que confessar, eu nunca mais fui o mesmo depois daquele dia. Eu passei a respeitar tudo que é inexplicável. Durante as minhas viagens, eu cheguei a ver outras coisas estranhas na estrada, como sombras, figuras que pareciam ser almas penadas, mas eu nunca mais parei para oferecer ajuda. Eu apenas segui o meu caminho, mantendo o máximo de distância possível. Esse foi o acontecimento mais aterrorizante que eu já vivenciei em minha vida. Eu espero que ele sirva como um alerta para todos nós. Respeitem o que não pertence ao nosso mundo, pois às vezes o desconhecido deve permanecer dessa forma. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção.